Olá pessoal, bem-vindos. Na aula de hoje, onde ficam as raízes reais de uma função no gráfico? Vamos lembrar. A raiz ou zero de uma função é o valor de x que anula ou zera a função. Zera o y. O valor de x que zera o y é a raiz ou zero da função. No gráfico onde está? No gráfico, esse valor é a abscissa x do ponto onde a curva intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo x. É o ponto de coordenadas x0. Observe que o ponto de coordenadas x0 está sobre o eixo x. Exemplos. A função f de x igual a x mais 2, função afim. O gráfico é uma reta do plano. A raiz é 2 negativo. Por quê? Porque 2 negativo mais 2 dá 0. Zera o y. No gráfico, observa que a raiz é justamente o valor onde a reta intercepta o eixo x, ponto menos 2, 0. E observe também que a constante, o b da função ax mais b, a constante é o valor de y, onde a reta intercepta o eixo y, tá? Então essa função tem uma única raiz real. Esta função f de x, vamos aqui primeiro, né? F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, função quadrática. As raízes são 2 ou 3, pela fórmula de Bhaskara ou pela soma e produto das raízes. 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, mais 5, que é o oposto de b. Veja que o gráfico desta função, a parábola, ela intercepta o eixo x nos pontos 2 e 3, que é justamente as raízes. Então, observa ainda que o coeficiente c, que é a constante, ax2 mais bx mais c, coeficiente c, a constante, é o ponto onde a curva intercepta o eixo y, sempre. Observa que essa função tem duas raízes reais. A função y igual a x ao quadrado mais 3x mais 7, o delta é 19 negativo. Raiz quadrada de delta não é número real, raiz quadrada de valor negativo, então não existe raiz real. Você fazendo o gráfico, você vê que realmente a curva não chega no eixo x. Não existe raiz real. Observa de novo que o coeficiente c é o ponto onde a curva intercepta o eixo y. Veja agora a função y igual a 5. Esta função é uma função constante. Para todo x real, o y é sempre 5, por isso que o y é constante igual a 5. O gráfico é uma reta paralela ao eixo x, no valor 5, veja aqui. Ora, se as retas são paralelas, essa reta não vai jamais cruzar com o eixo x, então não existe raiz real. Tá certo? A função constante y igual a 5 não tem raiz real. A letra E. A função f de x igual a seno de x. A função seno. Há infinitos arcos cujo seno é zero. Por exemplo, seno de 0 é 0. Seno de π é 0, seno de 2π é 0, seno de menos 8π é 0. Há infinitos arcos cujo seno é 0. É por isso que a senoide, que é a curva que representa a função seno, ela intercepta o eixo x em infinitos pontos. Por isso que há infinitas raízes reais.
Veja aí. O gráfico, a senoide, veja lá a senoide. Ela é uma curva infinita. Aqui tem as raízes. Menos 2π, menos π, 0π, 2π. Nesse intervalo, certo? Há infinitas raízes reais. Não é interessante? Veja agora, neste desenho que eu fiz aí, ó. Quantas raízes reais tem a função do gráfico? No intervalo fechado de menos 5 até 7. Para saber quantas raízes é só você contar em quantos pontos a curva interceptou o eixo x. 1, 2, 3, 4, 5. Essa função tem 5 raízes neste intervalo. Veja a função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 6x. Função modular. Módulo significa o resultado sempre positivo, ou no mínimo zero. Para todo x real, o y f de x é sempre maior que zero ou igual a zero. O valor mínimo dessa função é zero. É de zero para cima. Não existe o gráfico abaixo do eixo x. Não existe y negativo, porque é módulo. Qualquer valor que você der para x, o resultado vai ser o módulo do resultado, ou seja, valor positivo ou no mínimo zero. Observa o gráfico. X ao quadrado menos 6x, quais são as raízes? Coloca o x em evidência. X que multiplica x menos 6. Uma raiz é 0, a outra é 6. Então aqui 0 e 6. Agora, o que é isso aqui? Ora, como não existe nenhum y negativo, porque o resultado lá em cima é sempre positivo, ou no mínimo zero, o gráfico desta função, que está aqui dentro, seria essa parábola, né? Passando cá para baixo. Mas como é módulo, a gente faz o rebatimento desses pontos, ou seja, dobra isso para cima. Ó. Então o gráfico é isso aqui, isso e isso, infinita a curva. Tem duas raízes reais. Não é interessante? Veja agora a função recíproca. A função recíproca, ela tem o f de x, a equação é f de x igual a 1 sobre x. Certo? Deixa eu baixar um pouquinho, mas a visibilidade está boa, né? Função recíproca. O x diferente de zero, claro, porque não é possível dividir por zero. F de x é o inverso de x. Como é que é? O y é o inverso de x. Então, por exemplo, x igual a 2. O y vai dar 1 sobre 2, meio. Não são inversos? Agora coloca x igual a meio. Qual é que é o inverso de meio? É 2, são números inversos. Então, para cada valor dado a x, o y será o inverso dele, com exceção de zero, que não é possível. O gráfico é a hipérbole. Observa comigo, não existe x tal que f de x igual a zero. Por isso que não existe raiz. Pensa comigo, qual é o valor que eu devo dar para x aqui para que esse resultado dê zero? Impossível. Não existe esse número. Não existe x tal que f de x igual a zero. Conclusão, a curva não toca o eixo x. Ela não encontra o eixo x. Essa curva, ela se aproxima do eixo x infinitamente, mas não encontra com ele. Por quê? Porque acabamos de ver que não existe nenhum x tal que esse resultado 1 sobre o x dê zero, certo? Da mesma forma, essa curva, ela não encontra o eixo y também não. Por quê? Porque se ela encontrasse o eixo y, nesse ponto o x seria zero, mas o x não pode ser zero, então ela também não encontra o eixo y. Conclusão, não existe raiz real na função recíproca. É uma curva infinita, certo? Só que ela nunca encontra nenhum dos eixos, nem o eixo x, nem o eixo y. Eu expliquei porque espero que você tenha compreendido, né? Não existe raiz real, tá? Porque a curva não encontra o eixo x. Tá claro? Então é isso, pessoal. Até a próxima e muito obrigado.